Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de engenharia mecânica, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dar andamento na aula anterior, já iniciado, onde começamos o dimensionamento da viga V3, constituída de um perfil U enrijecido, de abas enrijecidas, com altura de 100 milímetros. Vimos as propriedades geométricas, como consegui-las, através do manual do fabricante e através das próprias equações da ISI passadas para você. E verificamos a flambagem local e o índice de flambagem. A liga passa, está ok, podemos dar prosseguimento na planilha do Excel. E hoje vamos dar o andamento no dimensionamento final, para verificarmos, atestarmos o momento fletor resistente e o esforço cortante resistente, para definitivamente verificar se a viga está passando ou não no cálculo estrutural. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Projeto do mezanino 1 de capa fina, aula de número 7, viga V3, parte 2, é o dimensionamento final. Força axial de compressão resistente de cálculo. Força axial de flambagem global elástica por flexão em torno do eixo X é dado por essa equação, em que o N, X, é a flambagem, ou a força axial. O N é sempre uma força normal, uma força axial em torno do eixo X, π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade do aço, vezes inércia, em torno do eixo x, o Kx, que é o coeficiente de flambagem, sempre igual a 1 para vigas com dois pontos de conexão lateral, travadas nas suas extremidades, pilares travados nas extremidades, o Kx sempre igual a 1. E o Lx é o nosso comprimento, é a distância entre pontos de contenção lateral, distância máxima entre pontos de contenção lateral. Que na aula anterior foi verificado que, para a viga V3, o nosso maior ponto de conexão lateral não é o comprimento total, a distância entre apoios, mas sim um valor menor, reduzido de 161,5. Por quê? Porque a viga V3 ela tem a viga V6 chegando nela. Então, ela tem um ponto intermediário de contenção lateral. Por esse motivo, o L6 sofreu uma redução significativa com relação ao comprimento total que passava dos 2 metros. O Ix, momento de inércia, já obtido pela tabela do fabricante na aula anterior, e também vocês podem obter esse valor pela fórmula da ISI, que eu passei na aula 4, para a viga V4, em que você atinge esse mesmo valor, inclusive mesmo a casa decimal. É impressionante precisão. Aqui apenas elucidando o valor da distância máxima entre pontos de condução lateral e a resistência. Note que a viga V3 ela é similar, ela tem o mesmo comprimento da viga V4. A viga V3 ela possui o mesmo comprimento, porém ela possui um ponto de contenção lateral intermediário que a viga V4 não tinha. Foi dado na aula 5. Então, compare o valor da resistência obtido para a viga V3, mesmo comprimento total entre apoios, porém com um ponto de contenção lateral, compare essa resistência com a da viga vista lá na aula 5. Para você ver a eficiência, a diferença que é quando se provê um ponto de contenção lateral na nossa viga. Você aumenta a resistência e reduz a massa do perfil. Então, aqui fica mais uma nota de reforço. A força axial em torno do eixo Y é uma equação similar à do slide anterior, só muda que vamos substituir os índices do x pelos índices y. Então, o y é o momento de inércia em torno do eixo y. Lembre-se que para perfis de vigas, perfis altos, como perfil I, W, U, C ou C, e assim por diante, o momento de inércia em torno do eixo y é sempre menor, pois a gente não precisa tanto da inércia na direção Y. A gente precisa mais da inércia em torno do eixo X, para o caso de vigas. Para o caso de pilares, não. Precisamos de uma boa inércia nas duas direções. O KY, a mesma coisa, vai ser igual a 1. E o LY é o comprimento total, pois não temos ponto de contenção lateral, né, ao longo da direção Y. Então, a gente mantém o mesmo comprimento para o eixo Y e não há necessidade, não há necessidade de conter a viga lateralmente ao longo do eixo Y.
E a resistência, no caso, força axial, é bem mais reduzida do que encontrada no slide anterior. Por quê? O momento de inércia é menor, o comprimento total é maior, não tem ponto de posição lateral, o restante é igual. Importante, o calculista, o projetista, sempre está fazendo essa análise. Não é só calcular, jogar os números imprimir e mandar a memória de cálculo. Analise, interprete o que você esteja fazendo. Essa leitura tem que ser feita pelo profissional de engenharia. A força axial de flambagem agora em torno do eixo Z, dado por essa equação, um pouquinho maior, um pouquinho mais indigesta. O R0, o raio polar, já foi dado na aula anterior. Esse valor é facinho de obter, pois ele depende do raio de giração em torno do eixo X e Y, distância entre centro de gravidade e centro desses elementos. É bem chatinho, então foi dado na aula anterior, por isso que a aula anterior foi importante. O capazeio LZ, o LZ também não tem ponto de condução lateral, segue a mesma linha do LY nesse caso. O CW é a constante de empenhamento, foi dada na aula anterior. Cuidado com o CW, possui unidade de centímetros a sexta, cuidado. O momento de inércia é centímetros a quarta. O módulo resistente, centímetros ao cubo. Então tenha cuidado com as unidades. Transformação de unidades. O G e o J, que é o módulo polar de inércia, são dados por esses valores. Lembre-se que o J, módulo polar, momento polar de inércia, ele possui sempre um valor pequeno, e é dado em centímetros a quarta. Então, tenha cuidado com o valor de J, ele é pequenino. É importante ter essa noção para você não ficar obtendo valores discrepantes e não estar observando. Por a importância da interpretação do profissional de engenharia. Encontra-se um valor de NEZ equivalente a 269 kN, um pouquinho maior do que o NEY, mas inferior ao NEX. E a força axial de flambagem global elástica por flexotorção. A gente fez essa fórmula da norma NR 14762 de 2010, em que repete que volta e meia, sempre a gente vai se deparar com um R0. Né? Ele sempre vai estar presente, ele é uma propriedade geométrica. A gente viu no slide anterior e vimos na aula de número 6, o x0 é a distância entre o centro de gravidade e o centro desse elemento, do perfil. Mas o perfil, no caso de perfil U ou C, o centro desses elementos fica do lado de fora. Então tenham cuidado com essas distâncias do partido geométrico. O NX e NZ foram encontrados agora nos slides anteriores. Aqui eu mantive a mesma equação, eu, eu comprimi, o espaço é pouco, mas aqui eu tenho que substituir os valores de NX, NZ. Então eu mostrei apenas uma vez e repeti as incógnitas por falta de espaço. Mas lembre-se que você vai ter que substituir os valores aqui, os mesmos valores de x0, n0, NX, NZ também, e calcular toda essa equação para obter o resultado final. Muito cuidado com parênteses, colchetes, chaves. Né? Quando for ao quadrado, tiver entre parênteses, muito cuidado com a ordem matemática das equações. Índice de esbeltez reduzido, tudo pelo lambda zero. Ele nada mais é do que a raiz quadrada da área da seção transversal, vezes a tensão admissível do aço, dividido pelo NE. O NE, nós vamos utilizar o menor valor obtido entre os NE calculados até aqui, entre o NX, NY e NZ. O menor valor nesse caso é o NEY. Então, lambda zero, a gente substitui o menor valor de N encontrado até aqui, dos slides anteriores, a área da seção transversal e a tensão admissível do aço sai 1008. Já expliquei isso na aula 3, o porquê do uso do SAI 1008 para perfis de chapas finas, né, porque é um tipo de especificação de aço mais reduzido, então fica garantido no cálculo, porque o pessoal de obra vai encontrar um aço igual ou superior em termos de resistência. Eu poderia especificar um SAI 1010, mas se a equipe de obra não encontrar SAI 1010, encontrar só o SAI 1008. Então é complicado especificar chapa fina. Até hoje eu tenho esse receio, nossa, que eu nunca sei efetivamente o tipo de resistência que o fabricante irá aplicar no perfil que eu estou projetando. Então, eu tenho esse lado precavido de utilizar um aço com tensão admissível um pouquinho menor, fica precavido em termos de cálculo, pois o aço que a equipe de obra utilizar
vai estar dentro do cálculo e o cálculo vai estar coberto. E o lambda zero encontra-se o valor de 1,11. Aqui apenas um adendo, que eu não trouxe nas aulas anteriores, eu trago aqui, é uma parte de informações do mesmo fabricante das propriedades geométricas que eu trouxe para vocês. É o mesmo fabricante, onde ele traz as propriedades do aço, SAI 1008 e SAI 1010. O aço é STEM 570 e o ISAC, que é mais para proteção contra corrosão. Enfim, informações de tipos de aço ou perfis de chapa fina. Então aqui o SAI 1008, que eu utilizei no projeto como referência para efeito de cálculo. Aqui os tipos de materiais para tipos de aços que esse fabricante fornece. Eu acho que ele não trabalha com SAI 1020, por exemplo. Então depende de fabricante para fabricante, montadoras, enfim. Aqui nós temos o limite de escoamento e o limite de resistência, que é o FY e o FU. Então, se eu especificar e fizer o projeto com SAI 1008, que possui retenção admissível, tensão última, inferior à do aço SAI 1010, e a equipe de obra resolver trocar no aço 1010, porque não encontrou 1008 na praça, fio com esse tipo de aço, eles podem mudar, utilizar um perfil superior ao que eu especifiquei, que eu vou estar coberto da mesma forma. O que não pode é o contrário, calcular com o SAI 1010 e a equipe de obra querer mudar para o SAI 1008. Eu vou ter que fazer um recálculo, vou ter retrabalho. Retrabalho é a pior palavra que existe para um gerente. Aqui uma outra coisa importante é que como eu mostrei nas propriedades geométricas até aqui, os perfis U, as espessuras variam de 2 a 4,75 milímetros. Antigamente, alguns autores limitavam chapa fina para perfis de até 4,76 milímetros, no caso, que é um quarto de polegada de espessura. Perdão, 3,16 de polegada, 4,75, 4,76 milímetros. E outros autores limitavam chapa fina até um quarto de polegada, que é 6,35 milímetros. Então, daí vem esse termo, chapa fina, que eu sempre utilizo nas minhas aulas, porque eu venho dessa época, há mais de 20 anos atrás, em que chapas finas a gente limitava para chapas inferiores a 3,16 de polegada ou um quarto no máximo. A partir dali, a gente cairia na seara, no grupamento de chapas grossas. Aqui está a explicação, a informação. Essas informações de tipo de aço são bem melindrosas, é, difíceis de encontrar na internet, você gasta muito tempo. Você vai anotando essas informações no seu banco de dados e para tensões admissíveis e tensões últimas. Então, continuando com o nosso dimensionamento, apenas fiz uma pausa para dizer essa informação riquíssima do passado, folheto antigo. Então, fator de redução de força axial de compressão resistente associado à flambagem global, esse X, letra grega. Então, para lambda zero menor do que 1,5, é o nosso caso. A gente obteve um lambda zero igual a 1,11. Então, a gente se enquadra nessa opção, nessa classificação. Então, φx igual a 0,658 elevado a lambda zero e elevado ao quadrado. Cuidado com essa equação. A gente vai obter esse resultado fazendo 0,658 elevado a 1,11 e depois o produto elevado ao quadrado. Tem que ser menor ou igual a 3, um fator limitador. Então, a gente encontrou um valor de 0,63, é menor do que 3. Então, se encontrasse um valor maior do que 3, a gente teria que limitar a 3. Aí, esses fatores e limitadores, que às vezes eu trago em uma equação ou outra. Caso ele fosse maior do que 1,5, lambda zero, eu utilizaria essa outra equação. No item 16.7, vamos verificar os valores do coeficiente de flambagem local KL. No perfil C ou U enrijecido, Z enrijecido ou cartola, a gente calcula os coeficientes N e U, dado pelas letras gregas nu e mu, da seguinte forma. O N pela letra grega é igual a razão entre a dimensão do elemento do flange efetiva dividido pela dimensão, ou comprimento, no caso, do elemento da alma efetivo. O flange, em inglês, vem o F minúsculo e o ab, em inglês, é a alma, em inglês, então vem o W. A gente sempre utiliza BW para largura, de modo geral, perfil chapa grossa, mas perfil chapas finas, a norma 14762, de 2010, ela chama B minúsculo, os valores dos comprimentos ou dimensões, no caso do flange, da alma, sempre B minúsculo. Então, a gente vai se acostumando para perfil de chapa fina, eu vou chamar assim.
O perfil de chapa grossa, o BW vai ser a largura, o D minúsculo a altura e assim por diante. Vamos separar essas nomenclaturas. Então, B efetivo, no caso, do flange, equivale a 5 centímetros, que é a largura total do flange, menos 3 milímetros. E a altura total, o comprimento total da alma efetiva, equivale a 100 milímetros, que é a altura total do perfil enrijecido aqui em questão, menos 3 milímetros, que é a espessura dele, em parede, equivalente a 97 milímetros essa subtração. Então, a razão resulta em 0,49. Como esse valor se situa dentro de um intervalo entre o teto mínimo 0,1 e o teto máximo de 1, então esse valor ele satisfaz aos procedimentos da norma 14762. O valor de KL para ser enrijecido ou cartola, da mesma forma, um desses três perfis se encaixa essa equação. Então, nessa equação, basta substituir o valor de N encontrado aqui, nessa equação, para encontrar o valor de KL. Da importância de você aprimorar, montar um Excel desde já. Eu não tinha isso, essa mentalidade de início de carreira, já montar meu Excel. Eu sempre fazia meus resumos no Word ou à mão. Então, se eu soubesse do Excel já desde o início, eu teria ganho aí 2, 3 anos ainda no meu início. Então, comecei a montar Excel em 2003. Poderia ter começado já antes, um pouquinho antes, mas já fica a dica. Comece a montar tudo, planilhas, cálculos, dimensionamento, tudo que você puder no Excel para ir testando. Isso leva tempo, testar leva tempo. Aprimorar, ter segurança na sua planilha leva tempo. Quando você estiver com as fórmulas tinindo, funcionando, com segurança e confiança, aí sim você pode utilizar nos seus cálculos e projetos e ganhar muito tempo. O Excel é o melhor amigo do profissional de engenharia, a meu ver. Força axial de flambagem local elástica, o NL. O NL é dado por essa equaçãozinha um pouquinho grandinha, em que o KL a gente encontrou no slide anterior. Lembre-se, força axial é sempre um valor de N maiúsculo. Força axial, força normal. Π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade do aço, a área da seção transversal, o aço, perfil U, 100 milímetros, enrijecido, 12 vezes 1 menos o coeficiente de poação ao quadrado. Primeiro resolvo o que está entre parênteses, depois multiplique o que está fora do parênteses, resolvo o que está dentro de colchetes, depois entre chaves. Respeite essa regrinha. Eu tento sempre resgatar nas equações o meu modo de dimensionar, baseado nos ensinamentos antigos, primórdios da matemática, parênteses, colchetes e chaves. Então, aqui está em megapascal. Quando eu utilizo, no caso, eu prefiro me utilizar de centímetros, centímetros quadrados, transformar todas as propriedades geométricas para centímetros, porque o único valor que está em megapascal, eu transformo ele para quilonewtons por centímetro quadrado, dividindo por 10. Então, 205 mil megapascal equivale a 20.500 quilonewtons por centímetro quadrado. Como tudo está em centímetros, centímetros quadrados, a conta fica rápida e você encontra já o resultado da força em quilonewtons, que fica esse macete, pois 1 megapascal equivale a 1 newton por milímetro quadrado. Ou você transforma todos os demais para milímetros em milímetros quadrados e mantém megapascal, multiplica tudo e vai encontrar o resultado aqui em newtons, ou você multiplica, mantém tudo em centímetros e transforma o que está em megapascal, as tensões, módulo de elasticidade, de megapascal, transforma para quilonewtons por centímetro quadrado. O índice, de, o índice lambda P é dado pela raiz quadrada do x, a letrinha grega também, vezes a área da seção transversal do perfil, vezes a tensão admissível do aço SAI 1008. Você lembra que a gente viu no início, aqui durante, no discorrer dessa aula, e vimos com enfoque em outras aulas a abordagem do porquê usar SAI 1008 no projeto. A tensão admissível do aço SAI 1008 equivale a 170 megapascal ou 17 quilonewtons por centímetro quadrado. Você transforma para quilonewtons por centímetro quadrado, porque o NL já tem quilonewtons, a área já está em centímetros quadrados, e você encontra o lambda P, no caso ele é adimensional. Aí você transforma centímetros quadrados para milímetros, quilonewtons e tudo mais, poder se adequar de uma forma ou de outra. Mas o que não pode é você multiplicar megapascal, que é 1 newton por milímetro quadrado, por centímetro quadrado. Isso não pode acontecer. Então, transforma as unidades primeiro no Excel, por exemplo, para depois obter o resultado final. É importante a interpretação dos resultados pelo profissional, pela profissional
de engenharia. É sua responsabilidade. A área efetiva é calculada com base em uma das opções apresentadas a seguir. Tem esse método quando você vê ali a sigla MSE, a norma 14762, equivale a dizer método da seção efetiva. Então, por esse método, se o lambda P for menor do que 0,776, no caso, o lambda P equivale a 0,31, ele se encaixa nessa classificação, então essa condição satisfaz. Se ela satisfaz, a área efetiva, no caso, seria reduzida, nesse caso, por ser menor, ela é tomada igual à própria área da seção transversal. Então, a gente utiliza a mesma área da seção transversal, já calculada na aula anterior, na aula 6. Mas caso o lambda P fosse maior que 0,776, a área efetiva teria uma reduçãozinha maior. Seria a área de ação transversal total multiplicado por esses coeficientes, em que daria uma reduçãozinha na nossa área. Ela teria uma reduçãozinha, não significativa, mas uma redução variável, dependendo da situação, do valor do lambda P, teria uma reduçãozinha de alguma forma. Não seria mais o mesmo valor integral como a gente está utilizando, pelo fato de ter um lambda P menor do que 0,776. Força de compressão, flambagem distorcional. Então, as dimensões efetivas, no caso, do nosso perfil são, já mostrei anteriormente, já falei que já transcorri sobre essas informações. O comprimento, no caso do flange efetivo, é a dimensão do flange total menos a espessura, no caso do perfil enrijecido. A dimensão alma efetiva é igual à dimensão total da alma, o BW, né, menos 3 milímetros, que é a espessura do perfil. O D efetivo, que é a dimensão da aba enrijecida efetiva. No caso, seria a dimensão total menos 3 sobre 2. Por que 3 sobre 2? Porque nós só temos uma aba, uma contenção, uma restrição de um lado. Então, a gente equivale, esse 3 milímetros, no caso da alma, por exemplo, equivale a dizer 100 milímetros menos 3 sobre 2 menos 3 sobre 2, porque tem duas contenções nas suas extremidades. O D, ele só tem uma contenção, então equivale a dizer 3 milímetros sobre 2. Da mesma forma, o flange, eu apenas simplifiquei, chamando de 3 milímetros, a espessura integral. Mas, na verdade, essa equação significa dizer 50 milímetros menos 3 milímetros sobre 2 menos 3 milímetros sobre 2. Então, tenha cuidado, porque esses valores de 3 milímetros equivalem a 2 vezes t sobre 2. Coeficientes n e u. N é dado por essa equaçãozinha, a razão entre o B efetivo e o BW efetivo. O U, a letrinha grega também, o D efetivo pelo BW efetivo. E a relação BW efetivo pelo T por essa outra equação. É muito assim a aplicação de números no Excel, é bem fácil de encontrar. O mais importante é ter um entendimento do que você está fazendo. Depois fica mecanizado. Força de compressão, flambagem distorcional. A verificação da necessidade de verificação da flambagem lateral contorção, ou seja, caso a gente precise ou não de verificar a flambagem lateral contorção, vai depender dessa análise dessa tabela. Essa tabelinha da norma 14762, valores mínimos em relação dF sobre BW, em que você entra na tabela com o valor de N, letrinha grega, encontrado, e a razão entre o B, do efetivo, e espessura. Esses valores encontramos no slide anterior, bem mastigadinho. Então, 0,49 você pode interpolar entre 0,4 e 0,6 ou utilizar um dos valores inteiros, de forma que encontre um valor mais conservador. E 32,33, no caso, ele é inferior a 50. Vamos utilizar, no caso, BW sobre T, vamos utilizar o valor menor, que é o valor de 50. Poderia interpolar o que? Entre 50 e 0, mas eu não tenho outros valores para interpolar aqui. O menor valor é 50. Caso fosse um valor entre 50 e 100, eu poderia interpolar. No caso, 0,49 está entre 0,40, que é o menor valor mínimo valor da tabela, e 0,6. Eu posso interpolar também. Então, você interpola do ponto de vista de engenharia ou utiliza valores inteiros que vão gerar valores mais conservadores. Se está dentro do cálculo, está mais conservador, deixa dentro da norma, dentro da segurança. Então, linkando o valor de 0,4, encontrando na tabela com o valor de 50, a gente encontra o valor de 0,08, que é o valor mínimo para a relação DF, que é a dimensão
no caso da aba enrijecida, dividido pelo BW. Então, como essa razão, entrando na tabela, essa razão 0,08 é, é esse valor ele é menor do que o valor de U ou mu de 0,16, a verificação de flambagem distorcional ela é dispensada. Então, 0,08 é o valor encontrado aqui na tabela. 0,16 é o valor encontrado no slide anterior, aquela relaçãozinha que a gente encontrou o valor de U pela letrinha grega. Como 0,08 é inferior a 0,16, essa flambagem distorcional ela não precisa ser verificada nesta situação. Então, dando seguimento, o esforço normal resistente é dado por essa equação em que nós temos a área efetiva. Lembre-se que a área efetiva, nesse caso, em função do valor de lambda, a gente conseguiu igualar a área efetiva à área da seção transversal total do perfil. O FY, tensão admissível do aço 6008, o X, na letrinha grega, ele já foi encontrado no slide 9. Para você não ficar perdido, já estamos no slide 16. Ele foi encontrado no slide 9, no item 16.6. O gama é sempre aqui 1,20. Cuidado quando o gama for 1,10 ou 1,20. Para cada equação, tenha cuidado com os valores de gama, quando for colocar isso no Excel. Encontrando um valor de força de compressão equivalente a 58,10 kN. Aumenta o fletor resistente em torno do eixo X. Aí sim, vamos encontrar o quanto que o perfil está resistindo ao momento fletor. O cálculo do momento fletor de flambagem local elástico, ML, né, ele depende das dimensões efetivas, que a gente já mostrou nos slides anteriores, estou aqui apenas reforçando, que eu vou precisar deles novamente. Já estudamos o comprimento, no caso do flange efetivo, o comprimento ou dimensão da alma efetiva e a dimensão da aba enrijecida, no caso efetivo. Já verificamos, já estudamos o valor de N e o valor de U, como já foi dado, apenas trago de volta à tona, vai precisar de novo nos slides seguintes. Apenas aqui o BF sobre BW e o BW sobre T, fiz questão de colocar aqui novamente, caso eu não tenha mostrado no slide anterior, eu acrescentei. Então, o valor de N encontrado no slide anterior equivale a 0,49, né? Então, o valor do coeficiente A ele é encontrado da seguinte forma. Quando n é menor, fica entre 0,2 e 1, o valor de A é dado por essa equaçãozinha, em que basta substituir o valor de n pela letra grega, no caso, nessa equação, e você vai encontrar o valor de A minúsculo, equivalente a 19,82. O valor de A é super simples de encontrar. O valor de B depende de duas classificações. No slide anterior, encontramos U igual a 0,16, N igual a 0,49. Na condição 1 da norma, caso o U se situe entre 0,1 e 0,2 e o N entre 0,2 e 1, ou 0,2 e 0,3 para o U e 0,6 e 1 para o N, no caso, o B vai ser igual a zero. B minúsculo vai ser igual a zero. Porque a gente está encontrando o valor de A minúsculo e o valor de B minúsculo. A já foi encontrado. Resta agora encontrar o valor de B minúsculo. Como esse valor de 0,16 e 0,49 se encaixa nessa classificação, podemos dizer que o índice B é igual a zero. A condição 2, ela recai nesses limites. Caso o valor de U fique entre 0,2 e 0,3 e o valor de N entre 0,2 e 0,6. No caso B, seria dado por essa outra equação. Então, essa equação, essa condição 1, ela satisfaz, visto que o valor de 0,16 está abaixo de 0,2. Então, ela não se condiciona, no caso, essa condição 2. Ela não se classifica dentro dessa condição 2 pelo fato de U ser maior do que 0,2. Então, volta para a condição 1 e B realmente é igual a zero. O valor do coeficiente KL depende dos valores de A e B encontrados no slide anterior. O A é 19,82, o B minúsculo equivale a zero. O valor de U foi encontrado, repetido nos slides, há 2 slides atrás, no slide 18, e o valor de 0,2 é da equação. Então, o valor de KL equivale a 19,82. O valor de ML. ML, esse momento, é dado por essa equaçãozinha, um pouquinho maior, que chama a atenção para o valor de WC. W é o módulo de resistência, ou módulo resistente, aprendido lá na resistência dos materiais. Ao meu ver, é a propriedade geométrica mais importante
É a primeira propriedade geométrica que a gente aprende na resistência dos materiais para encontrar resistência de um perfil. A gente se sente um pouco de engenheiro enquanto aluno, vendo resistência dos materiais. Eu acho que a partir do momento que a gente se depara com o valor do módulo resistente, ali você começa a ver se você gosta da área de cálculo ou não, e sente um pouquinho da importância, no caso do ser calculista enquanto aluno. Então, esse valor de WC, cuidado, que o módulo resistente, no caso, em relação à fibra externa comprimida. Como esse perfil é um perfil simétrico em relação ao eixo X, ele é simétrico, a porção comprimida ela é simétrica à porção tracionada em relação ao eixo X. Em relação ao eixo Y, o perfil C, U, invertido ou simples, ele é sempre assimétrico. Tenha cuidado. Nesse caso, como estamos calculando em função, no caso, o momento em relação ao eixo X, o WC vai ser igual ao nosso W normal, no caso, já visto na aula anterior, as propriedades geométricas do catálogo do fabricante, vai ser igual ao nosso módulo de resistência normal, o módulo resistente. Não se preocupe, quando for simétrico em relação ao eixo X, utilize o mesmo módulo resistente, no caso do catálogo. Caso for assimétrico, aí sim é chatinho encontrar o valor de WC. E ao quadrado vezes Z, coeficiente de Poisson, o valor de KL encontrado em função de A e de B, aqui agorinha. Cuidado com as transformações de unidades, mais uma vez, aqui eu botei em milímetros, eles se cancelam, não se preocupe em centímetros ou milímetros que eles vão se cancelando, pois ambos vão estar em milímetros ou em centímetros. Então vamos ter a parcela de centímetros ao cubo e a parcela aqui de quilonewtons por centímetro quadrado. Então, centímetro no denominador passa para o numerador e você vai ter aqui o ml igual a uma unidade equivalente ao momento fletor. Então, condiz. Então, equivale a 7.095,03 kN centímetros. Análise das unidades, comportamento, o resultado final da unidade, é muito importante também, e é sua obrigação como profissional de engenharia também. Início do escoamento da seção efetiva. Pelo método do MSE, o cálculo do módulo de resistência efetivo é dado por essas equações. O lambda-P equivale ao módulo de resistência, o módulo resistente do perfil, é sempre em centímetros ao cubo. Cuidado, aumento de inércia, centímetros a quarto. A área, centímetros ao quadrado, naturalmente. O módulo resistente, centímetros ao cubo. O Fy do aço sai 1008, o ml encontrado agora no slide anterior, nos dá um lambda-P equivalente a 0,22. Lembre-se que você pode elevar 0,5, que isso aqui equivale a dizer raiz quadrada. Raiz quadrada significa elevar a 1 sobre 2, ou 0,5. Tanto faz escrever raiz quadrada ou elevar a 0,5. Então, para lambda menor do que 0,673, o nosso valor de lambda P encontrado é 0,22, ele condiz com essa situação. Então, nosso módulo de resistência efetivo é igual ao nosso módulo resistente normal, 20,2, integral, sem nenhuma redução, ao cubo. E caso o lambda P fosse maior do que 0,673, o módulo de resistência, o módulo resistência efetiva, seria igual ao módulo resistente encontrado na tabela do fabricante, ou calculado pela fórmula do AISI. Você não depende mais da tabela de fabricante, se você incorporar as equações da AISI mostradas na aula 4, na sua planilha do Excel. Você fica independente de propriedades geométricas. Isso é um alívio danado para quem gosta de trabalhar com planilha de Excel. 1 menos 0,22 sobre lambda P, resolvo o que está entre parênteses, depois o que está entre colchetes, depois multiplico o que está entre parênteses novamente, e assim por diante. 1 sobre lambda P. Tá tudo multiplicando, então que não tem prioridade. Então, a lambda P já foi encontrado como sendo 0,22. Cálculo do momento fletor resistente em torno do eixo X, MRD, equivale lambda ao módulo resistente efetivo vezes a tensão admissível, de 170 megapascal, dividido por 1,10, que é o gama. O módulo resistente equivale a 312,49 kN centímetros. E a flambagem lateral com torção. Terminação do coeficiente, no caso, o coeficiente CB. Ele é um coeficiente antigo, ele aparece desde as normas antigas, em que a gente se utilizava da tensão admissível, método de tensão admissível para dimensionamento de perfis.
Esse aqui é o diagrama de momentos fletores, feito no programinha do F2, desenvolvido pelo engenheiro e cientista Luiz Fernando Marta, do PUC do Rio de Janeiro. É, apenas é o diagrama de momentos fletores dessa viga V3, né, em que nós temos o CB, ele é dado por essa equaçãozinha, 12,5 vezes o momento máximo, dividido por 2,5 vezes o momento máximo, de novo, mais 3 vezes, aí vem momento MA, 4 vezes o momento MB, 3 vezes o momento MC. O que é MA, MB e MC? MA é o momento, esse momento aqui, o MB, esse momento intermediário, e o MC também, esse outro momento no lado oposto a MA. Mas suas distâncias equivale a dizer o seguinte: o MA é o momento fletor retirado ou obtido na viga, no diagrama, L sobre 4. Tira esse apoio esquerdo. O MC, no caso, o momento fletor, obtido a partir do diagrama de momentos fletores, a partir de L sobre 4, do outro apoio à direita. E o MB seria, no caso, do vão central. O MB, nesse caso, para uma viga biapoiada, equivale a dizer que o MB vai ser igual a M máxima. Mas, de outra forma, eu sempre fiz dessa maneira, eu sempre considerei CB igual a 1. Pois é chato trazer análise estrutural para dentro do Excel. É complicado. A gente tem método das forças, utilizar talvez o método dos deslocamentos é bacana no Excel, ele se encaixa. Já fiz, já testei, funciona. O método de hard cross também funciona no Excel. Então, mas de modo geral, se você considerar CB igual a 1, você está a favor da segurança. Você pode ganhar um pouquinho aqui, se calcular direitinho o valor do CB, mas se considerar o CB igual a 1 e não considerar o que está mostrado nessa equação, você também está seguro. Então, pode considerar CB igual a 1 e continuar o seu dimensionamento normalmente. Cálculo do momento fletor de flambagem lateral com torção em regime elástico. Para barras com seção duplamente simétrica, né, ou monossimétrica. No seu caso, é monossimétrica, pois ela possui apenas uma simetria em relação ao eixo X. O perfil C ou U ele possui apenas uma simetria, sujeitas à flexão em torno do eixo de simetria X. O ME equivale a CB vezes o R0, que é o raio polar, vezes NY, e N é calculados lá no início dessa aula. O NEY e NZ já foram encontrados em quilonewtons, os dois. O R0, raio polar, 6,02, e o CB igual a 1. O valor de propriedades geométricas, de modo geral, voltem na aula anterior, na aula 6, que estão todas estão lá mostradas direitinho. O ME, é metro fletor, então, como haveria de ser, a unidade tem que estar sempre em quilonewtons, centímetros, uma força vezes uma distância, um comprimento, uma dimensão. Então, 933,25 kNm é o nosso valor de momento ME, momento fletor de flambagem lateral com torção. Então, cálculo do fator de redução do momento fletor resistente associado à flambagem lateral com torção, XFLT. O cálculo de lambda zero é dado por lambda C, o módulo de resistência, no caso da seção transversal da seção comprimida, chamar assim. Como é um perfil simétrico em relação ao eixo X, como já discutimos isso anteriormente, o WC vai ser igual ao nosso W normal, pela do fabricante. O FY, tensão admissível, o ME, encontrado no slide anterior. Então, nos dá um nome da zero, equivalente a 0,61. De posse do valor de 0,61, a gente verifica se ele é menor do que 0,6. Não, ele não é. Então, ele não pode ser tomado, classificado nessa categoria, então o nosso XFLT não vai ser igual a 1. Como ele possui um valor de 0,61, ele vai recair nessa outra situação, entre 0,6 e 1,336. Então, a gente tem que calcular o XFLT por essa outra equaçãozinha, substituindo o valor de lambda zero e encontrando o valor de XFLT equivalente a 0,995, um pouquinho inferior a 1, ligeiramente inferior a 1. E caso fosse maior do que 1,336, teria que utilizar essa outra equação para o cômputo do valor de XFLT. Flambagem lateral com torção, continuando, o cálculo do módulo de resistência elástica da seção efetiva em relação à fibra extrema que atinge o escoamento, o W efetivo, o cálculo de lambda P é dado por essa outra equação, em que nós temos o XFLT. O XFLT, ele já foi encontrado agorinha,
O WC vai ser igual ao W por ser em relação ao eixo X. A fibra comprimida é igual à fibra tracionada, a tensão admissível do perfil, e o ml. O valor do momento, para você não se perder, o valor do momento ml já foi dado no slide 20, no item 17.1 G. Então, lambda P equivale a 0,22. Caso lambda P seja menor que 0,673, essa condição satisfaz, o nosso módulo de resistência ou módulo resistente da fibra comprimida efetivo é igual ao módulo resistente da fibra comprimida integral, sem ser efetivo, sem ter nenhuma redução. Então, o que vale dizer que é igual ao nosso módulo de resistência normal, dado pelo catálogo do fabricante. E o caso lambda P fosse maior que 0,673, aí sim, deveríamos calcular o módulo resistente da fibra comprimida efetiva por essa equaçãozinha, encontrando lambda P, substituindo e tendo lambda C igual ao lambda, que o eixo X ele divide a fibra externa e a fibra comprimida e a fibra tracionada com valores iguais. Na continuidade, no cálculo agora do momento fletor resistente com flambagem lateral com torção, é dado por essa outra equação, em que o MRD é igual a x, letrinha grega, FLT, flambagem lateral com torção, vezes o módulo de resistência, no caso da fibra comprimida efetivo, que é igual ao nosso módulo resistente, dado pela tabela do fabricante, nesse caso, ele precisa ser simétrico em relação ao eixo x, e vezes a tensão admissível do aço SAE68, que é igual a 17 kN por centímetro quadrado. O W, um módulo resistente 20,2 centímetros ao cubo. E o XFLT, ele não foi igual a 1, 1,0 nesse caso, como a gente encontrou lá na aula 5, encontramos 1. Nesse caso, para a viga V3, ele recaiu no valorzinho menor de 0,995. Tem para o DOT 3, casos decimais, até 4, para esses coeficientes menorzinhos. Se arredondar, vai ficar sempre igual a 1. Enfim, use mais casas decimais para esses valores mais melindrosos, mais quebradiços. MRD, portanto, equivale a 310,62 kN/cm, que dividido por 100, você equivale a dizer 3,11 kN/m. Né? Então, 3,11 kN/m, ele é maior, é o nosso momento resistente de cálculo, D, momento resistente de cálculo, ele vai ser comparado com o momento fletor solicitante de cálculo, já encontrado na aula 3, em que a gente calculou os esforços solicitantes pelo programinha da FITU, e encontramos 2,10 kN, no caso metros, para essa viga V3. Como o momento resistente é maior, o momento fletor solicitante de cálculo, no caso, ponderado já, de cálculo, ponderado, é a mesma coisa, então, o momento fletor resistente satisfaz. Então, isso aqui já é um grande alívio. Se o momento fletor satisfaz, a gente só precisa verificar agora, no caso, o esforço cisalhante. A flecha já foi verificada na aula 3, ou seria a flecha, já foi verificada, o momento fletor resistente já está passando, agora só falta ver o esforço cortante. O esforço cisalhante, resistente ou cortante. O cálculo do coeficiente de flambagem local por cisalhamento KV, ele depende dessa relaçãozinha, né? Em que para alma sem enrijecedores, que é o nosso caso, enrijecedores transversais, ou para AH sobre A sobre H maior que 3, o KV é igual a 5. Para alma com enrijecedores transversais, no caso, o KV é dado por essa outra equaçãozinha, depende de A sobre H. Esse valor de A, ele nada mais é do que a distância, no caso, entre eixos de enrijecedores. E o H minúsculo é a altura da alma do perfil, ou seja, a distância interna entre flanges, não é a altura total, é a altura da alma do perfil. Dando continuidade, para H sobre T, se ele for menor do que 1,08 vezes o EKV sobre FY, a raiz quadrada desse conjunto, ele é equivalente a 0, elevado a 0,5, equivale a dizer raiz quadrada desse conjunto. Então, caso essa relação seja satisfeita, esse H sobre T menor do que tudo isso aqui, você pode escrever, se acostumar sempre, escrever de forma linear ou escrever de forma com numeradores e denominadores. É mais chatinho, mas fica mais apresentável para trabalhos, memória de cálculo, de modo geral. Então, caso essa condição seja satisfeita, em que o H ele seria
Eu uso o H como sendo a altura total, ele me dá um valor mais arisco, mais conservador, verificar essa relação se ela atende ou não. O H, eu poderia usar o H, que seria apenas a distância entre flanges internos, eu prefiro usar aqui a altura total do perfil, que é 100 milímetros. Então, o KV, ele foi tido como igual assim, mas a gente não tem longitudores transversais, então essa razão é menor do que 83. Então, essa condição satisfaz. Se ela satisfaz, a gente pode utilizar essa equação que está atrelada a essa relação. Essa equação de esforço cortante resistente de cálculo, equivalente a 0,6 vezes a tensão admissível, vezes. Aqui eu uso o H, eu modifico de propósito. Isso aqui é meu procedimento. O H aqui na equação, como ele vai reduzir, se eu utilizar um H menor, eu utilizo o H, digamos, que seria a altura total menos 3 milímetros do flange superior, menos 3 milímetros do raio de concordância lá em cima, ligado ao flange superior, e da mesma forma embaixo, menos 3 milímetros do flange inferior, menos 3 milímetros do raio de concordância inferior. Aí eu chego a 88 milímetros, ou seja, 100 milímetros menos 3 milímetros vezes 4. 88 milímetros. A espessura é a mesma. Eu modifico para obter um valor de resistência um pouquinho menor, ser um pouquinho mais conservador. Esse é um critério meu, mas pode utilizar o mesmo H, como mostrado no slide anterior, tanto para a relação quanto para a equação. Eu encontro o valor de resistência, no caso já ponderado, de design, de cálculo, de cisalhamento, equivalente a 24,48 quilonewtons. Como esse valor é superior ao esforço solicitante de cálculo, V igual a 3, para você ver que é V3, de 372 quilonewtons, então o dimensionamento satisfaz ao esforço cortante ou cisalhante, no caso de cálculo. Caso aquela relação anterior não atendesse, teríamos que verificar essa outra relação, em que apenas eu trago aqui essa parcela, mostrar o numerador e denominador, fica mais apresentável para você, H sobre T, e 1,4 vezes o restante. Caso a relação anterior mostrada no item A não satisfaça, você passa para essa relação do item B e vê se ela satisfaz. Aí você teria que calcular o esforço cortante por essa outra equação que está atrelada a essa outra relação. E por fim, caso a relação anterior do item B e do item A não satisfaçam, você passa para essa relação do item C, que tem H sobre T. Da mesma forma, eu apenas escrevi numerador e denominador para você, para facilitar o entendimento, a visualização, é mais agradável. E utiliza essa outra equação, esforço cortante, no caso, ponderado de resistência de cálculo, para atender a essa relação. São três relações, e para cada relação você tem uma fórmula diferente de esforço cortante resistente. Cuidado. Combinações de esforços. Bem, o momento fletor passou, esforço cortante passou, agora falta apenas verificar uma combinaçãozinha de esforços. Essa combinação, a gente tem que o esforço normal é zero. Então, a gente não calculou o esforço normal resistente. Não precisa, ele não vai ser necessário. No momento em torno do eixo Y, a gente não tem carga de vento lateral, não tem nada que contribua para o esforço solicitante em Y, é zero. Então, em vez de chamar de zero, como eu não calculei o NR e o MR, em relação ao eixo Y, ele existe, mas eu não calculei, então eu uso essa regrinha na matemática, tende a zero. É uma simbologia antiga, apenas explicando para você. O momento fletor solicitante em relação ao eixo X ponderado, dividido pelo momento resistente, nos dar uma razão equivalente a 0,68. Somando tudo, vai dar 0,68, que é menor do que 1. Então, se for menor ou igual a 1, ela satisfaz. Essa, digamos assim, esse jogo de combinações é importante para você ver se tem uma folga muito exacerbada, se está com pouca folga. Um valor aqui entre 0,6 e 0,8, o perfil está bem dimensionado, com uma folga razoável, está com uma folga adequada. Se esse número fosse equivalente a 0,3, 0,2, 0,1, aí sim o perfil estaria muito superdimensionado, talvez. Aí você voltaria, utilizaria um perfil menor, recalcularia tudo de novo. Então esse valor tem que ser menor do que 1. Mas se for muito menor do que 1,
significa dizer também que o perfil está superdimensionado, não está tendo economia. Então volte, refaça e encontre um valor mais equilibrado, um valor de uma combinação que resulte no valor entre 0,6 e 0,8, para ficar um pouquinho mais, tirar mais proveito do perfil. E a outra combinação final, para finalizar a nossa aula de hoje, é essa combinaçãozinha agora ao quadrado. Então, essa relação, mesma forma, tende a zero pela matemática, em que a gente não calculou o momento em relação a y, porque o momento solicitante em relação ao eixo y é nulo. A mesmos valores da equação anterior, apenas ao quadrado, então, vetor em torno do eixo x, solicitante no numerador, sempre, resistente no denominador, o esforço cortante, solicitante também no numerador, ponderado, sempre multiplicado por 1,5, por exemplo, e dividido pelo valor do esforço cortante resistente de cálculo no denominador. Como o esforço cortante está muito sobrepujante, está sobrando demais, é comum você ter a viga não apertada, mas sobrando menos de folga no momento fletor do que com a mesma folga, a mesma relação para o esforço cortante. É comum ter isso. Mas o que mais importa é encontrar um perfil que tem uma boa folga para o momento fletor, seja passando, até porque o esforço cortante não é tão exagerado. A menos que tivesse aqui uma carga concentrada, muito elevada, esse esforço solicitante ele seria mais próximo do esforço resistente. Mas, de modo geral, para vigas de concreto ou metálicas, o momento fletor sempre vai estar mais próximo ali, a relação entre o solicitante e o resistente, do que para o esforço cortante, a menos que haja uma carga concentrada muito elevada ao longo da viga. Da mesma forma, a gente encontra que essa razão, é interessante que essa razão equivaleu a 0,68 e ela, quando é ao quadrado, ela reduz. A matemática tem dessas coisas. Mas, enfim, esse resultado ao quadrado ele dá um valor bem menor, 0,48, como um valor anterior dá um valor próximo de 0,7, tá bom, o cálculo está bem feito, está razoável. Caso o valor anterior desse em torno de 0,4 também, 0,5, eu faria conta, os cálculos de dimensionamento utilizando um perfil menor, um pouquinho menor, anteriormente, né? Um perfil anterior na tabela, com espessura menor, uma altura menor, faria o cálculo. Mas como a relação anterior ela está mais próxima de 1 do que essa, está um valor razoável, em torno de 0,7, então vamos deixar isso aqui em paz. As luzes estão passando, a viga está com folga, tudo satisfaz e seu perfil está pronto para ser projetado em planta e enviado para fabricação e montagem. Bem, eu deixo minha gratidão por mais essa aula feita com todo o requinte, com o meu super esforço, com o meu melhor, poder trazer esse conhecimento das chapas finas dobradas a frio, no caso aplicadas a perfis U enrijecido, como visto nessa aula. Deixo minha gratidão por me acompanhar até aqui. Falta apenas mais uma viga para a gente ver, seria a viga V1, vai ser uma viga grandinha com vários pontos de condução lateral. Eu darei na aula seguinte para terminarmos, finalizarmos as vigas do nosso mezanimos e adentrarmos no pilar. Deixo minha gratidão mais uma vez e te aguardo na próxima aula.